Gente, olha o que eu ganhei do meu marido. Isso, um kit completíssimo da Macrylan linha Max. Esse kit aqui não é brincadeira, é um kit maravilhoso para quem ama maquiagem, para quem é maquiadora, para quem tá começando aí a trabalhar com maquiagem e quer investir um dinheiro aí, tá disposta a investir um dinheiro. Olha, eu queria muito esse kit e eu fiquei muito feliz por ter ganhado ele. E eu vou mostrar eles de pertinho para você, todos os detalhes, para que serve cada um deles. Eu devo confessar aqui para vocês que eu conheço muitos, eu já tenho alguns que eu comprei picadinho dessa linha Max e eu tô amando que eu vou ter alguns repetidos, porque aí eu não tenho que ficar lavando toda hora, dá pra mim dar aquela acumuladinha pra lavar vários de uma vez depois. Porque, gente, essa linha eu uso, aí lavo, aí uso, lavo. É uma linha maravilhosa. Não tem como eu não usar na minha maquiagem. E pra mostrar eles bem certinho pra vocês, eu vou até colocar minha câmera aqui em cima da minha mesa. Com certeza você vai sair desse vídeo decidida se esse kit vale ou não a pena pra você. Bora pro vídeo? Bora abrir esse pacote maravilhoso e se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like lindo aí pra mim. Se inscreve nesse canal agora pra você não perder nada que eu trazer por aqui, tá bom? Lembrando que nesse kit aqui contém 15 pincéis da marca Macrylan linha Max. A numeração desses pincéis aqui vai do 1 ao 15. Olha isso, gente, que coisa mais linda! Se você é apaixonado por maquiagem, se você é maquiador, maquiadora, você deve estar aí compreendendo a felicidade que eu tô sentindo de ter esses pincéis. Vou começar pelo A1, claro, achei ele aqui, já vou começar pelo número 1. Vou dar um zoom aqui. Ó, esse daqui é o Macrylan A1. Olha só que lindo! Além de vir com essa embalagem aqui, ele vem com esse protetor aqui de cerdas. Esse protetor aqui ajuda muito a manter as cerdas no lugar. Porém, eu não costumo guardar os meus pincéis com esse daqui. Eu guardei achando que eu ia usar, mas eu não costumo usar. E com certeza eu vou guardar esse daqui, né? Às vezes, um dia de amanhã a gente precisa. Esse pincel aqui, como diz ali na embalagem, ele é um pincel de pó. Nossa, muito macio, muito. Veio com algumas sardinhas aqui, amassadinhas, não sei se você consegue ver, mas pra mim isso daqui não é problema. O importante é essa parte aqui. Olha que coisa maravilhosa. Chega até a ser satisfatório, né? Ele é muito macio, viu, gente? Ótimo pra passar pó. Eu ainda não tenho esse tipo de pincel aqui. O que eu tenho, assim, que é mais parecido é esse daqui, A17. Também da linha Max da Macrylan, mas ele é menorzinho. E eu já usei esse daqui para aplicar pó. E o que eu posso dizer desse tipo de pincel é que ele vai trazer uma quantidade legal de pó pro rosto. Ele não vai assim aplicar pouquinho, sabe? Ele vai aplicar uma boa quantidade, porém por ele ser bem macio, vai dar para espalhar super bem. E também para polir o rosto, esse pincel aqui é ótimo. Vamos para o A2. Que também vem com esse plastiquinho aqui para arrumar sardinhas. Ele já é um pincel chanfrado. Ó, tem até um pelinho solto aqui. Ah, e falando de pelinhos, essa linha Max da Macrylan é muito difícil de soltar pelinho dessa linha. Muito difícil. Eu já lavei alguns que eu tenho aqui muitas vezes e não solta. Essa linha aqui é muito boa. Ele vai ajudar aí na aplicação de contorno e também na aplicação de blush. Que eu tenho assim parecido com ele, que eu uso demais, tá até sujo aqui. É o A7, que eu uso pra blush, mas olha a diferença.
como esse pincel aqui é grande. Mas com certeza eu vou arrumar um modo de usar ele. Acredito que para deixar um contorno bem esfumado, trazer alguma coisa assim pro pescoço, pro colo, esses pincéis grandes aqui vão ser ótimos. Ele é super macio também, maravilhosamente macio, até mais do que o primeiro que eu mostrei, o A1. Eu acho exatamente pelo motivo dele ser um modelinho meio kabuki, né? E esse daqui ser um chanfradinho. Ele é mais macio ainda que o número 1. Esse daqui inclusive dá até para aplicar pó no rosto. Se você não quiser trazer a precisão que o A1 entrega, você pode aplicar o pó com esse daqui, o A2. Não vejo a hora de usar esse daqui para aplicar pó. Nessa embalagem aqui do A2, fala que ele serve para aplicar todos os tipos de pó por todo o rosto e pescoço e pode ser usado também para bronzer e iluminador. E aqui no A3 diz que ele serve para a aplicação de primer facial, base líquida ou cremosa e BB cream em todas as áreas da face. Ótimo! Lindinho também, vem com a proteção. Ele é um kabuki reto mesmo, bem retinho. Um pouquinho menos macio, ele é mais firminho. Exatamente pela proposta dele, né? De aplicar primer, base. Então ele precisa aí ser um pouquinho mais firminho. Mas ele é macio, só não é tanto quanto o de pó. Ó, trazendo eles para você fazer uma comparação, o de pó ele é mais arredondado aqui no topo. Ele é um kabuki, um modelinho kabuki, mas ele é arredondado. E esse daqui ele é bem retinho. Esse daqui é o A3. Vamos para o próximo. Esse daqui é o A4. Pincel cônico grande, desenvolvido para aplicação e acabamento de maquiagem em pó, como blush, pó, iluminador e bronzer. Tirar a proteção. Ai, esse pincel eu tenho um dele. Lembrei na hora, né? Esse daqui, ó. Já usei ele para pó. Gente, não é ruim a gente ter pincel repetido, se no caso a gente costumar usar bastante, né? Eu uso bastante. E sobre o pincel, ele é um pouco mais firminho, ele é oval e eu gostei de aplicar pó com ele, exatamente por causa dessas cerdas aqui, ó. Como já diz na embalagem, né? Ele é cônico. Essas sardinhas aqui, para você aplicar o pó abaixo dos olhos, são maravilhosas. Elas são bem macias, então traz o pó assim certinho para debaixo dos olhos, sabe? Eu gostei muito desse pincel aqui. É um pincel assim que vale muito a pena. Se caso você quiser comprar pincéis avulso, eu recomendo mais esse daqui do que o A1. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Antes de eu ir para os pincéis medianos, eu vou mostrar aqui para vocês o A1 até o A4. São pincéis grandes. Eu acho que um vai complementar o outro, dá pra gente usar aí cada um pra uma coisa diferente. E eu tô mais ansiosa pra usar esse pincel aqui, o A2, com certeza, pela maciez dele, por ele ser grandão. Eu acho que ele vai ser maravilhoso, assim, pra esfumar blush ou até mesmo pra aplicar pó, porque ele vai polir muito bem o rosto. Bora para os pincéis medianos. Vou abrir agora o A5. Pincel oval para pó facial. Esse é o tipo de pincel que a gente utiliza quando a gente quer aplicar pouco produto. Quer trazer aí uma aplicação leve no rosto, sem muito produto, sem forçar muito. E, gente, que pincel maravilhoso! Eu tava esperando que ele fosse como esse daqui, que eu uso muito para aplicar iluminador, até mesmo blush, contorno. Esse daqui é um ótimo pincel para isso. E eu gostei muito, na verdade, dessa surpresa aqui. Para mim foi uma surpresa muito boa. Ver que eu tenho um pincel parecido com esse, só que um pouco maior. Eu tenho certeza que esse pincel vai ser maravilhoso para blush. Outro pincel que eu não vejo a hora de usar. Super, super macio. Aqui na embalagem tá falando que ele serve para aplicar suavemente pó, blush, iluminador e contorno. Realmente, gente, quando ele tem assim menos cerdas, quando é assim menor, mais macio, quanto mais macio, menos entrega produto, mais leve é a aplicação. E agora o A6, pincel de precisão para contorno. Esse A6 aqui, eu tenho um dele.
E eu falo que ele é maravilhoso tanto para contorno em pó quanto para contorno em creme. Na embalagem diz que ele é desenvolvido para fazer contornos precisos ao redor da face, na região das bochechas, queixos e nariz, tanto com pó para contorno como bases ou corretivos. Eu já fiz muito contorno em creme com esse tipo de pincel e com esse daqui que eu tenho que mostrar para vocês, que é da Macrylan. Esse daqui é o A18. Esses pincéis aqui para contorno são sem iguais, eles dão uma precisão assim maravilhosa. O detalhe é que esse daqui, por ser um pouquinho mais macio, né, ter esse topo aqui mais arredondado, ele ajuda mais na hora de esfumar. E esse daqui, quando eu vou aplicar o contorno em creme, eu venho com a esponjinha para esfumar. Não que eu não use a esponjinha com esse, só que esse daqui ele ajuda mais assim na hora de esfumar. Vamos para o próximo agora, que é o A7. Esse daqui, como eu já mostrei para vocês, eu tenho, né? É um pincel sem igual, maravilhoso para contorno e blush. Deixa eu ver o que fala aqui. Desenvolvido para aplicar blushes, contornos e iluminadores. Adoro aplicar blush com esse pincel. Ele traz um esfumado maravilhoso, por ele ser bem macio e por ele ter, né, esse corte aqui na vertical. Gente, isso ajuda muito na hora de esfumar o blush, o contorno, e também ele, para aplicar iluminador, ele vem com pouco produto, então ele esfuma super bem. Uso muito esse daqui, tá até sujinho, tenho que lavar, então com certeza tô adorando agora o fato de eu ter dois dele. E já mostrando para vocês, ele é até meio oval. Gente, esse pincel é maravilhoso. Próximo pincel, A8. Nunca tive um pincel como esse daqui. Ele parece a versão do A6, só que menor. Já não vem a proteção aqui. Aqui diz que esse pincel é ideal para aplicar blushes, contornos e iluminadores. Eu acredito que eu vou aplicar iluminador com ele. Mesmo ele sendo pequenininho, ele é bem macio. Claro que não é tão macio quanto o A7, né? Óbvio. Mas por ele ser com essas cerdas curtinhas, ele traz uma precisão. E eu acho que ele, para aplicar iluminador no ponto alto da bochecha, sabe? Ali no nosso ossinho, ele vai ser maravilhoso. Gente, eu tenho que fazer uma make usando esses pincéis. Tava ansiosa para abrir a embalagem, agora tô ansiosa para usar os pincéis. Vamos agora pro A9. Esse pincel aqui, ele é parecido com o A8, só que ele é um pouquinho menor. Aqui diz que ele foi desenvolvido para aplicar e misturar diferentes tons de sombra na região das pálpebras. Ele é aquele tipo de pincel que a gente faz aquele primeiro esfumado, que a gente espalha super bem, vem com aquela sombra bem clarinha. Só que eu tenho que falar para vocês que ele não é tão macio assim, como eu costumo usar para trazer aquele primeiro esfumado, né, bem espalhado assim na pálpebra. Mas com certeza eu vou testar esse pincel. Eu costumo fazer esses esfumados mais misturados assim com um pincel desse jeito aqui, por exemplo. Esse daqui é o da Levangie, o Gama 01. Então eu costumo fazer essas misturas, né, esse esfumado mais clarinho com esse tipo de pincel. Mas não custa nada a gente tentar usar esse daqui, né, aprender a usar ele e ver como ele se comporta no côncavo. Pelo jeitinho dele, ele deve encaixar certinho no côncavo. O modelinho dele é oval, então ele deve ser maravilhoso também. Olha só, já colocando os três, um do ladinho do outro. São bem parecidos, né? Se caso você estiver escutando um cachorrinho de fundo, é o cachorrinho da minha vizinha, então por favor não reparem, tá bom? Vamos agora para o pincel A10. Esse daqui é um pincel cônico para esfumar. Excelente para toda a região das pálpebras, permitindo uma distribuição uniforme das cores, para um acabamento suave e uma maquiagem impecável. Esse daqui já é um tipo de pincel de esfumar. Ele é um pincel macio, tem poucas cerdas, não é tão cheinho quanto que eu sou acostumada a usar, como esse daqui da Macrylan também, só que esse daqui é do kit. E também ele não é tão macio quanto o do kit Elegance. Ele tem aí uma certa resistência, as cerdas são um pouquinho mais durinhas. Esse daqui, que eu amo, do kit Elegance, maravilhoso. Ele é super, super macio. E também comparando ele com
dois outros preferidos que eu tenho, que trazem aí um esfumado maior, né? Ou seja, são pincéis maiores, traz aí um esfumado mais claro, mais distribuído. Esses dois aqui são da Levangie. Esse mais clarinho é o de cerdas naturais, o Gama 1, e esse daqui é o de cerdas sintéticas, o Gama 7. Os três têm as cerdas mais macias do que esse daqui da linha Max A10. Não sei como ele é nos olhos, ainda não usei esse tipo de pincel, mas estou ansiosa, né? O mínimo que essa linha aqui tem que oferecer é um esfumado maravilhoso. Agora, próximo pincel, outro pincel de esfumar. Aqui tá escrito pincel oval para côncavo e diz que ele tem um formato especial que encaixa perfeitamente no côncavo, dando precisão e controle na aplicação das sombras e no esfumado. Utilize também para esfumar o canto externo da área dos olhos. Esse daqui é o que a gente vem com aquela segunda cor, quando a gente quer trazer aquela marcação para o nosso côncavo. Ele com certeza complementa o A10. Com esse tipo de pincel aqui, o A10, a gente costuma aplicar uma sombra mais clara, mais distribuída. Daí a gente costuma vir depois com um pincel como esse daqui, o A12, para trazer aquela marcação maior para o côncavo. E ele é macio também. Não tanto quanto os outros que eu costumo usar. Vou trazer como exemplo aqui para vocês esse outro aqui que é da Macrilan, o BT09, e esse da Levangie, o Gama 02. Ó, eles são bem parecidos, porém, passando o dedinho aqui, ó, em cada um deles, ele é um pouquinho menos macio. Ele é macio sim, tá, gente? Ele não é assim, nossa, duro, ruim, não é. Estamos falando aqui de linha Max, né? Então ele não é muito duro, não. Mas eu preciso ser sincera com vocês, né? É claro. E eu percebo que as cerdas desses dois são um pouquinho mais macias do que esse daqui. Tá? Vamos para o próximo, que é o A13, desenvolvido para aplicar sombra com precisão no canto interno e externo dos olhos, ideal também para esfumar a pálpebra inferior, feito com cerdas especiais para um acabamento suave. Esse daqui é o tipo de pincel que a gente passa abaixo dos nossos cílios debaixo dos olhos. Esses daqui a gente passa na pálpebra de cima, acima dos cílios de cima e abaixo dos cílios de baixo, lá onde a gente passa a nosso lápis de olho, sabe? É onde a gente aplica a sombra com esse pincel. Ele é um pincel mais firminho, tem as cerdas mais curtinhas. Vou até colocar os três aqui para você comparar. Eu tenho um super parecido com ele, que é também do kit Elegance da Macrilan. Os dois são bem parecidos. Inclusive, eu notei que esse daqui é mais macio até do que o do kit. O que é ótimo, porque para esfumar ali abaixo dos olhos vai ser maravilhoso. Inclusive, eu tenho até que mostrar aqui pra vocês esses dois aqui que eu uso demais pra fazer aquele esfumadinho, aquele acabamento bem levinho abaixo dos olhos. Esses dois aqui eles são da Levangie, Gama 3 e Gama 4. Eu posso até usar eles em conjunto, usar esse primeiro pra trazer ali uma precisão, um pouco mais de produto, né, um pouco mais de sombra, e depois vir com um pincel como esse, que tem as cerdas aqui mais compridas, poucas cerdas, e isso ajuda demais na hora de você esfumar e tirar toda aquela marcação da sombra abaixo dos olhos. E eu acabei de notar que eu pulei o A11. Vamos abrir ele agora. Ele é um pincel oval para sombra, desenvolvido para esfumar sombras em toda a região das pálpebras. Outro pincel de esfumar. Com esse pincel aqui, a gente também usa as cores mais claras. Ó, inclusive o A10 e o A11 são muito parecidos. Olha só, muito parecidos. A única coisa que eu notei assim de diferença é que o A11 tem o topinho um pouquinho mais arredondado e o A10 é um pouquinho mais achatadinho. E é uma diferença sutil que eu notei. Os dois são muito parecidos, gente. Com relação à maciez também, bem parecidos. Estamos agora na reta final, faltam só mais dois. E eu já quero te perguntar, tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando, se tá te ajudando aí a conhecer essa linha melhor, por favor, já deixa um like aí pra
mim e se inscreve agora no canal se você ainda não tiver inscrita. Assim você não perde nenhuma novidade que eu trazer por aqui, tá bom? E antes de eu ir para os dois últimos, eu preciso falar para vocês, já que eu mencionei tanto esses pincéis aqui da Levangie, eu preciso falar para vocês que tem um vídeo falando especialmente desse kit aqui, que é um kit de 7 pincéis. Vou deixar o link do vídeo aqui no box e também na descrição desse vídeo aqui, caso você quiser conhecer essa linha. Eu acho que é um vídeo que vale muito a pena você assistir, porque é uma linha muito querida, é um kit muito querido, adoro esses pincéis. E eu acho que te ajudaria muito também conhecer esses daqui, se você estiver procurando por pincéis de olhos, é claro. Vamos lá para o próximo pincel. Agora a gente vai entrar na casinha dos chanfradinhos. Esse daqui é o A14, pincel duplo escova e chanfrado. Ele é ideal para preencher e delinear as sobrancelhas, pode ser usado também para aplicar delineador na linha dos cílios superiores e inferiores e para penteá-los após a aplicação da máscara. Gente, esse tipo de pincel aqui é maravilhoso. Inclusive, o que eu acabei de notar, olha a finura desse pincel. Com certeza é o pincel mais fino que eu tenho. Tem um que eu comprei recentemente, ele tá até sujinho, preciso lavar ele, mas eu vou mostrar aqui mesmo assim. É esse daqui da Esfumato e eu tenho esse daqui também da Mary Kay. Esse daqui da Macrylan, com certeza ele é mais fino do que esses daqui. Esses daqui pode estar dando a impressão que eles são fininhos, porque eles estão sujos, tá? Mas esse daqui limpinho, gente, ele tá muito fino, muito fino. Esse pincel vai ser maravilhoso, tanto para delinear do gatinho, mas principalmente para a sobrancelha. Por ele ser tão fininho assim, eu acredito que dá até para desenhar alguns fiozinhos assim na sobrancelha. Outro pincel que eu adorei, não vejo a hora de usar. E só para não deixar passar, né, tenho que falar dessa escovinha aqui, é ótima. Ótima, ótima, ótima para pentear os cílios. Como eu já estava mostrando, né, eu tenho esse daqui da Esfumato da Mary Kay e da Esfumato, quando eu comprei, eu amei a escovinha. Ó, que bom que eu tenho duas agora, né? O último pincel, A15, ele é um pincel chanfradinho, pincel para delinear, com formato especial para traçar linhas e delineados na linha superior e inferior dos cílios. Sim, ele também é indicado para um delineado gatinho, os delineados que a gente gosta. E eu tô muito feliz por ter outro pincel desse. Se você já tá aqui há um tempinho, sabe o quanto eu uso esse daqui, que é o BT12. Esse pincel aqui, ele é maravilhoso para aplicar com muita precisão sombra abaixo dos cílios inferiores, ou seja, na pálpebra inferior dos olhos. Adoro, gente, eu adoro esse pincel e eu só tenho um, tanto que ele vive sujo, né? Tá sujo, preciso lavar para usar de novo. E eu adorei o fato de eu ter outro agora. Nossa, maravilhoso, gente. Eu super recomendo esse tipo de pincel. E aí, o que você achou desse kit? Se você gostou aqui de eu mostrar um por um pra você, explicando bem certinho. Quero saber também se você tem alguma dúvida, comenta aí pra mim. O que eu puder esclarecer de dúvidas, eu vou esclarecer. Espero muito ter te ajudado nesse vídeo. E eu tenho mais vídeos falando sobre pincéis aqui nesse canal, explicando pra vocês certinho sobre pincéis. Dá uma olhadinha lá no vídeo da Levangie e também no vídeo do kit Elegância da Macrylan. Eu acho que são vídeos que valem muito a pena assistir. E eu vou deixar uma terceira sugestão aqui para você também, que são os pincéis para iniciantes. Nesse vídeo eu enxugo ao máximo e mostro literalmente os pincéis essenciais para quem tá começando. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijos, até mais!